o assunto da nossa aula de hoje são os diagramas de interação. Então, os diagramas de interação, como nós vimos anteriormente, fazem parte da fase de projeto e eles têm como objetivo expressar de que forma os objetos irão interagir a fim de realizar uma determinada operação. Ou seja, em outras palavras, satisfazer as pós-condições. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que quando duas classes ou os objetos interagem, alguma transformação é realizada. Então, por exemplo, um objeto manda um determinado valor para o outro, um valor que é referente ao novo salário de um funcionário, então está havendo essa modificação. Ou então eu tenho lá uma turma, e dentro dessa turma eu tenho alguma estrutura de armazenamento como um array, e é criada uma nova, é inserido um novo valor referente à nota de um aluno. Então, isso aí significa satisfazer alguma pós-condição. Então, nós vimos que todo esse processo de modelagem segue a perspectiva da orientação a objetos. Então, uma das consequências disso é que os objetos, eles se comunicam por meio de mensagens. Então, um objeto, ele vai mandar uma mensagem para o outro, pedindo para que ele realize uma determinada tarefa. Então, isso aí compreende um processo de interação. Significa dizer que os objetos, eles interagem a fim de realizar algum processamento, a fim de alcançar os objetivos de um determinado requisito funcional. Então, esse diagrama, ele é construído a partir de outros diagramas. Ele é construído, por exemplo, a partir do modelo conceitual ou do diagrama de classe. Ele é construído a partir das operações, não é? Dos contratos, das operações, dos casos de uso reais que nós vimos na aula passada, ou seja, são aqueles casos de uso da fase de projeto onde nós observamos de que maneira o usuário ele interage com o sistema por meio de suas interfaces. Então, a linguagem UML define dois tipos de diagramas de interação. Um diagrama de sequência e um diagrama de colaboração. Então, nós vimos aqui um diagrama de sequência na fase de análise. E aqui nós estamos falando de um diagrama de sequência na fase de projeto. Então, vamos entender isso melhor mais adiante. E temos também o diagrama de colaboração, que é bastante utilizado e que eu vou mostrar como ele é construído. Independente do que venha a ser utilizado, se o diagrama de sequência ou o diagrama de colaboração, eles cumprem com a mesma finalidade, ou seja, eles ilustram as interações que existem entre os diferentes objetos do sistema por meio da emissão de mensagens a fim de cumprir com o objetivo de cada um dos requisitos funcionais. Então, o diagrama de sequência da fase de projeto é um tipo de diagrama de interação onde nós vamos ter aquela mesma ideia do diagrama da fase de análise,
onde aqui nós vamos ter a interação entre diferentes objetos. Então, antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma interação entre o ator e o sistema. E logo em seguida nós tínhamos diferentes mensagens ou eventos que eram emitidos do ator para o sistema. Aqui, então, eu tenho a instância de um objeto, de uma classe, desculpe, e eu tenho uma instância de uma outra classe. A instância de uma classe é um objeto. E isso é representado em um ML por meio do nome de uma classe, que vai estar com a primeira letra em maiúscula, com 2 pontos em cima e com esse sublinhado. Então, eu tenho aí, por exemplo, a classe professor. E aí a instância da classe professor, que seria, por exemplo, o professor Marcelo, ele emitiria uma mensagem para uma instância de uma classe aluno. Então, teria lá Maria. Então, eu mando uma mensagem para Maria, get nome. E depois eu mandaria uma outra mensagem, get média, para saber o nome e a média daquela aluna. Por outro lado, o diagrama de colaboração, ele tem mais um formato de grafo. Ou seja, eu vou ter uma visão horizontal, onde retângulos serão ligados uns aos outros por meio de setas. Nessas setas, que representam a comunicação entre esses diferentes objetos, serão acompanhados pelos nomes das mensagens que são disparadas de um objeto para o outro. Então, enquanto que no diagrama de sequência eu tenho uma visão vertical, que representa o tempo por meio dessas mensagens que vêm de cima para baixo, aqui no diagrama de colaboração, o tempo ele é descrito por meio desses números. 1, mensagem 2. Então, ele é a primeira mensagem a ser executada. 2, a mensagem 3 vai ser executada. Então, aqui, nós vamos ter uma estrutura que ela é mais enxuta, mas que não tem essa visualização do tempo como nós temos no diagrama anterior. Então, os dois têm a mesma finalidade, os dois cumprem com o mesmo papel. Eu, particularmente, não tenho preferência em relação a um ou ao outro. Como nós já vimos esse aqui na fase de análise, então eu vou mostrar esse outro aqui na fase de projeto. O que é que está acontecendo aqui? Antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, por exemplo, aqui o ator, e o ator mandava uma mensagem para o sistema. Então, aquela funcionalidade era realizada pelo sistema e isso ficava muito abstrato. Quem é que vai, dentro do sistema, se responsabilizar pela chamada daquele método? Nós já vimos na programação orientada a objetos, que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, que quando uma chamada de método é realizada para um objeto, lá dentro o código vai ser executado e ele pode chamar um outro objeto. É isso que está acontecendo aqui. Então, aquele sistema de caixa preta, lá da fase de análise, está sendo aberto e agora eu estou olhando o seguinte: dentro da funcionalidade ou do requisito funcional, criar arquivo, abrir arquivo, criar novo usuário, atualizar nota, ou seja lá o que for,
Agora eu estou descrevendo quais são as classes que irão participar daquela funcionalidade e como uma se comunica com a outra. Então vejam como nós começamos com uma descrição de um problema, depois temos os casos de uso, modelo conceitual, identificamos as entidades. Aí a gente já tem aquele detalhamento por meio dos casos de uso expandidos, aí vamos depois para o nosso diagrama de sequência, entramos na fase de projeto e agora nós temos esse tipo de diagrama que vai nos ajudar a transformar essa abstração em código. Então vejam que aqui já é uma comunicação de código, de tecnologia. Aqui quem entende disso é quem entende, por exemplo, de programação orientada a objetos. É quem entende de Java. É quem entende de Python, é quem entende de C++. Então vamos adiante, né? Qual a importância do diagrama de interação? Primeiro, ele vai ser responsável por permitir aos desenvolvedores uma redução significativa de trabalho ou de esforço para desenvolver código flexível. Então, desenvolver software flexível, software que acomode mudanças com o tempo, software que lidem com diferentes sistemas operacionais, com diferentes ambientes tecnológicos. Então, o diagrama de interação vai nos permitir identificar quem vai participar de qual funcionalidade e como eles vão se organizar a fim de atendê-la. Como uma maneira de complementar ou de trabalhar junto com o diagrama de interação, é sugerido que a gente utilize padrões de projetos ou design patterns. Isso aí geralmente é um tópico à parte, uma disciplina à parte, mas que vale a pena vocês investigarem sobre esse assunto para poder avançarem mais nessa questão do projeto orientado a objetos. Então, essa é uma parte que demanda um esforço um pouco maior dos projetistas do que em relação à construção de outros diagramas, como os casos de uso, os modelos conceituais, diagramas de classe. Por que isso aí? Porque tem sutilezas de princípio de projeto que não são facilmente identificados no processo de modelagem. Então, não é só uma questão de construir, de saber utilizar a notação de um ML. Aqui você vai ter que ter um conhecimento sobre como traduzir aqueles conceitos abstratos para estruturas de código. E muitas vezes esse processo de transformação
ele envolve a adição de conceitos que estão ligados a padrões de projeto, porque esses encapsulam experiência, conhecimento, uma forma de desenvolver código que muitas vezes não é algo que está diretamente visível para o modelador ou o projetista. Então, falei já um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão dos padrões de projeto, que a construção de um diagrama de colaboração, ele deve ser abordado de forma sistemática, mas é o seguinte, a reutilização de projetos de sucesso deve ser buscado sempre que possível. Ou seja, você não deve começar um projeto do zero todas as vezes. Nós estamos aqui falando sobre orientação a objetos. Então, a orientação a objeto pressupõe a reutilização de código, de projeto, de análise. Para quê? Para que isso possa acelerar o processo de desenvolvimento e, com isso aí, reduzir tempo, esforço, investimentos, etc. Então, quando nós estamos trabalhando com o diagrama de colaboração, nós podemos fazer isso mediante a adoção dos padrões de projeto. Então, como é que a gente constrói um diagrama de colaboração? Então, primeiro, cria um diagrama separado para cada operação do diagrama de interação. Eu vou resumir isso da seguinte forma. Foque ou identifique as funcionalidades. Você vai estar trabalhando numa determinada funcionalidade ou requisito funcional e você vai criar um diagrama separado para cada um deles. Ou seja, cada requisito daqueles vai demandar um diagrama de colaboração. Dentro desse diagrama de colaboração, então, você vai identificar quais são as classes envolvidas e, em seguida, você vai identificar como essas classes elas se comunicam. Então, os padrões de projeto, eles podem te ajudar a elevar a qualidade do projeto, mas isso aí é uma outra questão. Então, quando eu dou esse assunto associado a padrões de projeto, então a gente foca mais nele e mostra como é que isso aí pode ser feito. Mas isso aí é uma questão que vocês podem investigar, esses 23 padrões, chamados padrões OFF, ou os padrões Gang of Four, os GRASP também, lá do livro de UML. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode trabalhar com esse diagrama. Então, a notação básica é essa, nada de novidade, porque nós já vimos aqui anteriormente. Então, eu tenho uma classe, que é um retângulo. Se eu colocar 2 pontos e um sublinhado aqui, veja que aqui tem uma palavra com a primeira letra em maiúscula. Então, isso aqui é uma classe. Em seguida, eu tenho essa classe aqui, eu colocando 2 pontos na frente e um sublinhado. Então, isso aqui é um objeto. Então, eu instancio essa classe. Mas eu não estou dizendo qual é o nome do objeto. Aqui eu estou colocando um V1 na frente. Então, V1 é do tipo venda. Então, eu estou dizendo que o objeto, esse retângulo aqui, compreende um objeto chamado V1, que é da classe venda. Os objetos,
se ligam a outros objetos. Então, aqui eu tenho um objeto não nomeado. Então, eu posso dizer que T é do tipo TPDV e ele se comunica com um objeto da classe venda. Então, aqui o que está acontecendo? Uma outra classe vai chamar, ou desculpem, um outro objeto vai chamar esse objeto aqui, do tipo TPDV, terminal de ponto de vendas, por meio de uma operação chamada faz-venda. Então, isso aí pode ser, por exemplo, a interface do meu sistema, e na hora que chega um usuário com o seu carrinho de compras, com a sua cesta de compras, e vai começar a passar os produtos, então ele vai criar uma venda. Então eu clico lá para iniciar uma venda, então ele vai acionar o método faz venda do TPDV. E aí ele vai, por exemplo, aqui acrescentar um pagamento com uma quantia fornecida. Eu escolhi essa operação aqui, mas perceba o seguinte, antes dela já passaram todos os produtos e no final eu estou realizando o pagamento, ou seja, acrescenta pagamento passando uma quantia fornecida. Vamos supor R$ 100. E aí eu tenho minha classe aqui, venda, que vai registrar isso aí. Então, isso aqui é uma situação hipotética, não quer dizer que toda modelagem de um sistema de terminal de ponto de vendas vá ter essa característica. Mas é para mostrar para vocês que num diagrama de colaboração eu teria essa estrutura. Dois retângulos ligados por meio de uma reta, onde um primeiro retângulo representa um objeto de uma classe, o outro retângulo representa um objeto de outra classe, e essa comunicação se dá pelo quê? Se dá pelo seguinte, esse objeto está pedindo para esse outro objeto fazer algo. Fazer o quê, professor? Acrescentar um pagamento. Qual o valor do pagamento? Está aqui, na variável quantia fornecida. Vejam, no paradigma orientado a objetos, o mundo ele é visto por meio de um conjunto de objetos. Isso é algo que vocês já estudaram anteriormente, vocês já têm esse conhecimento aí. Eu estou apenas usando isso como uma retórica para podermos explorar melhor como é que se dá agora a organização desses conceitos. Então, eu tenho dois objetos aqui e eles se comunicam. Por que eles se comunicam? Eles se comunicam porque um objeto precisa do outro. Um objeto vai pedir para o outro fazer alguma coisa. Então, aqui está havendo o que a gente chama de troca de mensagens. Mais especificamente, esse objeto do tipo TPDV está mandando 3 mensagens para cá. Então não é uma troca especificamente, tá? Não tem o processo de eu mandar um objeto de uma classe A para uma classe B e a classe B mandar para a classe A. Mas eu mando para de terminal de ponto de vendas para a venda e a venda responde com um determinado valor. Então eu mando aqui uma mensagem depois mando uma mensagem 2, depois mando uma mensagem 3. Veja que aqui, não importa por enquanto, alguém mandou uma mensagem, aqui pode vir da interface gráfica, por exemplo, que nós vimos anteriormente, no diagrama de caso de uso real. Então, mandou uma mensagem para aqui, para o terminal de ponto de vendas, por meio de uma chamada ou de uma mensagem chamada MSG1.
E essa mensagem é o que, professor? Essa mensagem nada mais é do que chamar o método de um objeto. Então, aqui eu tenho um objeto que chama o método de outro objeto. Então, usar uma mensagem é o quê? É chamar um método dele. Então, se eu estou na modelagem, vamos ver como é que se passa da fase de projeto para a fase de implementação. Então, o projetista chegou e colocou aqui, ó, 2 pontos, mensagem 1, abre parênteses, fecha parênteses, com a seta nesse sentido. Então, significa dizer que essa mensagem sai desse objeto à esquerda para um objeto à direita. Então, esse mandou uma mensagem para cá. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, ó. A classe TPDV recebeu uma chamada ou recebeu uma mensagem chamada MSG1, abre parênteses, fecha parênteses. Então, significa dizer que essa classe tem um método chamado MSG1, abre parênteses, fecha parênteses. Não tem nenhum valor sendo passado como parâmetro. Então, esse é a funcionalidade que essa classe tem. Essa classe, então, vai se comunicar com essa. Tá bom? Então, ele vai mandar 3 mensagens distintas e nessa ordem. 1, 2 e 3 para a classe venda, o objeto da classe venda. Então, ele vai criar um objeto da classe venda, ó, V é do tipo venda, isso é Java. Recebe new venda. Então, criei um objeto V. Então, criei um objeto dessa classe. Aí eu faço v.mensagem1, está aqui, v.mensagem2 está aqui e v.mensagem3 está aqui. Então, aqui em cima, eu sou o projetista que projeto isso, que desenho isso, a partir daquele diagrama de caso de uso real, que foi passado. Eu leio aquilo ali, leio os outros documentos, desenho isso aqui. Aí entrego para o implementador. Aí o implementador vê esse diagrama e faz esse código. Então vejam que o papel, o trabalho do implementador, do programador, ele fica bem mais simples quando a gente trabalha com essa perspectiva. Agora nós temos a mesma situação, né? Só que aqui eu acrescento pagamento. E aqui eu quero mostrar a vocês que eu posso também representar a passagem de parâmetros. Então, eu tenho aqui, ó, quantia fornecida é do tipo dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é uma classe, tá? Que não precisa mostrar aqui nesse diagrama. Então, nesse caso aqui, na hora que eu confirmo a venda, eu finalizo a venda, né? Eu clico lá na minha interface. Então, vocês voltem lá, dêem uma olhadinha como é a interface. Na hora que eu fecho a minha venda, fecho no sentido de que eu finalizo a venda, aí o que acontece? Eu coloquei o valor do pagamento, aí mando o valor, e esse valor é tipo dinheiro aqui. Então, essa classe aqui poderia ter os atributos valor, a moeda, né? Podia ser real, podia ser dólar, podia ser, não sei, euro, libra e assim por diante. Nós podemos também ter um valor de retorno. Então, aqui nesse caso, veja que eu tenho agora a chamada do método, calcula total, e eu vou retornar um valor do tipo inteiro. Então, aqui eu estou dizendo que a variável tot, de total, recebe o valor de calcula total e esse valor é do tipo inteiro. Então, isso aí é uma notação lá de UML, não é de linguagem de programação.
Aqui, eu estou mostrando como se dá uma interação. Ó, eu tenho aqui esse asterisco. Então, significa dizer que LI recebe próximo à linha e LI é do tipo linha de item de venda. Então, é como se fosse assim, ó. Enquanto houver linhas, aí eu faço isso. Ó, LI recebe próxima linha. Enquanto houver, aí ele vai ficar, é um while aqui. Tá certo? Então, asterisco dos pontos. Então, esse valor aí é indefinido. Aqui, nós temos a mesma ideia de iteração, ou seja, vai ter uma repetição, só que aqui eu estou delimitando qual é o tamanho do intervalo. Então, quantas vezes esse asterisco vai executar? Então, vai ser 1, 2, 3, até 10. Ó. Então, LI recebe próxima linha. Aqui nós temos o seguinte. Eu estou mostrando que a classe A se comunica com uma classe B e se comunica com uma classe C. Então, eu me comunico com duas classes distintas. Só que aí tem um detalhe. Qual é a ordem? Se comunica com quem primeiro? Então, eu venho, estou colocando um aqui, então eu chamo essa primeira classe. Por meio da sua instância, ou seja, do seu objeto, e aí eu executo isso aqui, ó, 10 vezes. Então é um for, e depois eu executo esse outro for aqui. Tá bom? Aqui eu tenho formas distintas de criar um objeto. Nesse caso aqui, eu tenho um terminal de ponto de vendas, aqui foi um lapso meu, mas isso aqui é um terminal de ponto de vendas, né? Um post, a mesma coisa. E aqui o que vai acontecer? Eu tenho duas maneiras de criar um objeto do tipo venda. Então, eu poderia, por exemplo, utilizar um método específico, desculpem, criar um método geral, um criar, e lá dentro do criar eu encapsulo a maneira de criar o objeto. E aí, esse valor de caixa aqui, ele descreve a identificação do caixa. Se é o terminal de ponto de vendas 1, se é o 2, se é o 3 e assim por diante. E aqui é uma notação assim mais, como poderia dizer, típico de linguagem de programação e que é até mais utilizado mesmo, onde eu utilizo o comando new. Então, o comando new é muito comum em linguagens de programação, principalmente as C-like, né, como C++, Java e assim por diante. E aí eu estou criando um objeto da classe venda aqui. Aqui eu estou colocando uma sequência de mensagens. Então, eu estou dizendo que uma depende da outra. Então, aqui eu tenho a classe A, chama a classe B, e depois eu chamo a classe C. Então, eu chamo primeiro 1 e depois eu chamo 1.1. Aqui eu tenho uma situação que é mais para mostrar a vocês como é que funciona essa questão do sequenciamento. Então, A chama B, depois A chama C e depois eu tenho que C chama D. Então, primeiro eu tenho 1, depois eu tenho, melhor dizendo, aqui eu tenho primeiro 1, depois 2, eu tenho 1, depois eu tenho 1.1, depois eu tenho 2 e depois eu tenho
Voltando aqui, eu tenho primeiro um 1, depois executo de A para B eu tenho um 1, depois de B para C eu tenho 1.1, depois eu tenho de A para C 2, depois de C para B, vejam que a seta é para cima, eu tenho 2.1, e depois de C para D eu tenho 2.2. Em que isso vai me ajudar? Na hora vai me ajudar, pode ser até que não me ajude como projetista, porque eu não vou codificar, mas isso vai orientar os implementadores a fazerem o seu trabalho. Então, aqui eu criei, né, 3 objetos. Então, aqui eu tenho CB, que é a classe B, CC, a classe C, e CD, a classe D. E aí eu estou aqui organizando tudo na ordem. Ó. Mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5, mensagem 6, de acordo com a ordem que foi apresentada aqui anteriormente. Eu posso ter também mensagens condicionais. Nós tivemos mensagens repetitivas, né? Baseadas em repetição. E aqui eu tenho as mensagens baseadas em condição. Então, no caso aqui, eu tenho o seguinte. O terminal de ponto de vendas, ele manda uma mensagem do tipo criar essa venda. Então, ele vai fazer um new nessa venda e venda, caso possa ser criada, vai criar uma linha de venda. Só que tem um detalhe. Ele só vai criar se for uma nova venda. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho um produto. Eu tenho uma cesta de produtos ou eu tenho um carrinho de compras. Quando eu passo o primeiro produto, eu crio uma venda. Então, se for uma nova venda, eu crio um objeto do tipo venda em uma linha de item de venda. O que é uma linha de item de venda? É cada linha daquela que a gente tem uma nota fiscal. Então, eu tenho um pacote ou 1 quilo de feijão, preço R$10. 3 caixas de leite, cada uma por R$5, e assim por diante. Quando eu for passar o segundo produto, aí eu vejo aqui, é uma nova venda? Não. Então eu não vou mais criar venda, eu vou continuar com a venda e vou adicionando linha de itens de vendas. E aqui eu tenho condições mutuamente exclusivas, né? O que é que significa isso, pessoal? É o seguinte, ó. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui, eu chamei a classe A, mandei a mensagem 1 para a classe A. E aqui eu tenho um A e um B. Aqui eu tenho uma condição, teste 1. E aqui eu tenho uma condição, um B, not teste 1. Significa o seguinte, que quando aqui for true, aqui vai ser false. Quando aqui for false, aqui vai ser true. Então, se essa condição aqui for verdadeira, teste 1, se o valor de teste 1 for igual a true, então eu vou chamar a classe B. Mas eu não chamo classe D. Então não vai ocorrer isso, a chamada A classe D, e não vai haver a chamada A classe C. Por meio desse caminho aqui. Vai haver essa chamada aqui. Se em teste 1 for falso, então classe A chama classe D e classe D chama classe C. Aqui eu tenho uma representação de coleções ou multi-objetos. Por exemplo, você vai representar um vetor de vendas, um array de vendas, uma lista ligada de vendas. Então está aqui a representação. É desse jeito que eu faço. E aqui eu tenho uma venda, um objeto do tipo venda, que está mandando uma mensagem para um
um objeto que é desse tipo, tá? É uma coleção. Novamente, né? Aqui eu tenho um objeto começando com uma classe. Então eu tenho aqui que a classe venda precisa registrar a data da transação, então daquela venda. Então não existe um objeto data, né? Porque vai ser cada dia vai ser apenas uma data para todas as vendas que forem relacionadas. Então é um valor estático. Então aquele valor ali é enviado para cada venda que for realizada. Então, pessoal, diagrama de colaboração, uma visão geral seria isso aí, uma introdução a seu uso. É um diagrama que nos permite ver como representar, como um conjunto de classes se comunica entre si para poder resolver um determinado problema, uma determinada funcionalidade, um determinado requisito funcional. Então, eles estão associados em termos de responsabilidades. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a classe venda tem sua responsabilidade, que é registrar os diferentes produtos sendo vendidos. Aqui eu tenho a classe venda, que registra o valor da data corrente. Então, sempre vai ter essa interpretação, né? E elas se comunicam por meio de mensagens. Então, uma classe chamando a outra. Então, é um diagrama muito útil, muito simples também, e que simplifica bastante o trabalho do implementador ou do programador quando ele recebe essas informações bem discretas para poder realizar o seu trabalho. Então, era isso que eu queria mostrar nessa parte aqui de diagrama de interação.